coisa lá, tá bom? Crianças, se comportam, tá? Tá certo, papai. Maria, você tem a Bíblia? Sim, às vezes. Raramente eu leio a Bíblia, mas eu tenho. Eu vejo que você também está precisando de ajuda. Você fica preocupado aí com tantas coisas e o principal você está esquecendo. Você acha isso correto? Verdade, você tem razão. Depois você fica aí, se lamentando, pedindo ajuda para Deus, sendo que o mais importante é você esquece e é cuidar dos seus filhos, né? Porque você perdeu o controle da vida dos seus filhos. Você sabe o significado da mesa na Bíblia? Não, não sei. Está relacionado à comunhão, à união entre as pessoas. A mesa é o local que nós compartilhamos nossas refeições, estreitamos nossos laços familiares e comunitários. A mesa na Bíblia é muito importante. Eu vou contar uma história que aconteceu lá no Egito. Vocês querem ouvir? Pronto, querida. Já está tudo pronto. O Moisés nos orientou. Já passei o sangue do cordeiro, mas o breve de todas as nossas portas. Foi aquele cordeiro macho sem defeito, aquele de uma humanidade? Sim, você lembrou que tem esse assado? Claro que sim. Fiz pão sem fermentos e ervas amargas. Já estamos prontos, vestidos e de sandália nos pés, preparados para a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Papai, por que tudo isso? Passar sangue do animal na porta? Também não entendi nada, papai. Pode nos explicar? Papai. Sim, meus filhos, o papai explicará tudo para vocês, tá? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele nos livrará da escravidão do Egito e conheceremos a terra que foi prometida aos nossos antepassados. E lá vamos viver livres. Deus já mandou 9 pragas, mas o faraó não nos deixou ir para adorarmos ao Deus Criador de todas as coisas, o Moisés. Agora, ele diz por meio de Moisés, enviará a última praga. E esta última praga será a morte de todos os primogênitos, dos homens aos animais. Essa última praga, ela vai chegar em nossas casas. Nossas casas vai estar o sangue do cordeiro. E ali o espírito da morte não entrará. Ali não haverá mortes. Tá? Esse dia, meus filhos, será lembrado e celebrado sempre, como solenidade ao Senhor. Agora nós vamos agradecer a Deus, comeremos e esperaremos as ordens de Moisés para irmos à terra prometida. Tá? Oremos. Amém. Amém.
endireitai o caminho do Senhor. Eu batizo com água. Mas, no meio de vós, há um a quem não conheceis. Ele virá após mim, ele é antes de mim, e do qual eu não sou digno de amarrar a correia da sua sandália. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus começou o seu ministério ensinando, curando e fazendo milagres. Se cada um fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Certo dia que eu fiquei muito doente, tão doente que não saía da cama. Eu tinha 12 anos e estava muito doente. Meu pai tinha chamado médicos para me ver, mas eles não resolveram e eu fiquei pior. Meu pai foi de outra aldeia porque eu ouvi falar sobre um homem que apenas curava com a palavra. Então meu pai o chamou para me ver. Quando meu pai chegou, disseram que eu já tinha morrido, mas o homem disse que apenas tivesse fé. Então eu não escutava nada, mas porque estava morta. Mas eu vi uma voz dizendo: menina, levanta. E eu levantei, sem dor e curada. Eu disse para meu pai qual era o nome dele. Meu pai disse que era Jesus. E hoje eu sou muito grata por Jesus, porque hoje eu estou sentada à mesa com a minha família. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. A minha vida nunca foi fácil. Eu fui excluída da sociedade durante 12 anos. Porque ninguém queria chegar perto de mim. Eu não podia chegar perto de ninguém. Eu era imunda. Tinha dias que eu nem me levantava da cama, não me alimentava. Eu ficava fraca. Gastei tudo o que tinha com os médicos. Mas nada adiantava. Certo dia, eu ouvi falar de um homem galileu que passara pela cidade, que era senhor de muitas curas e muitos milagres. Então eu pensei, essa é a minha oportunidade, eu não posso deixar passar. Eu sei que se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Mas como vou chegar perto dele? Eu não posso estar no meio dos povos. Mas eu não posso desistir. É a minha oportunidade de cura. Então eu peguei o meu manto, escondi o meu rosto e fui entre a multidão. E elas me apertavam, elas me empurravam. Mas eu não podia desistir. Era a minha oportunidade de cura. Então, em um momento de fé, eu estiquei o meu braço e consegui tocar no meu Senhor. E eu fiquei prostrada diante dele. Eu não conseguia me levantar, porque eu tinha conseguido a cura. Eu não preciso mais me esconder. E então, eu ouvi quando alguém perguntou: quem me tocou? Era Jesus perguntando. Ele perguntaram: mestre, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? E Jesus respondeu: sim, quem me tocou? Porque de mim saiu grande poder. E eu disse: mestre, fui eu que te toquei, Senhor. Há 12 anos eu sofria de hemorragia. Eu não me levantava da cama, Senhor, mas ouvi falar do teu poder de cura e do teu perdão, Senhor. E fui eu que te toquei. E o Senhor olhou para mim com olhar de misericórdia e me pegou pelas mãos e disse: filha,
A tua fé te salvou. E hoje eu posso sentar à mesa com ele. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Eu era uma mulher que sofria de um espírito de enfermidade há 18 anos. Irmãos, vocês não têm noção como era sofrido, como doía em mim. Era uma enfermidade que me deixava encurvada. Era exatamente assim. Eu não conseguia, irmãos, fazer com que a minha vida fosse normal, porque era difícil, me doía muito. Eu não conseguia olhar a face das pessoas. Eu só conseguia conhecer as pessoas olhando exatamente para os pés, ou então ouvindo sua voz. Então, um certo dia, como não me cansava de estar indo sempre à sinagoga, ao chegar lá, encontrei Jesus falando lindamente aquelas palavras que ele sempre fazia, que era de cura, que era de libertação. E naquele dia eu senti algo de especial, eu sabia que algo ia acontecer na minha vida. Então Jesus olhou para mim e disse: mulher, vem cá. Naquele exato momento, eu chorando, eu sabia que Jesus ia operar algo na minha vida, porque desde que eu pisei naquele lugar, eu senti algo diferente. E Jesus olhou para mim e disse: mulher, estás curada. Naquele exato momento, louvado seja o nome de Jesus, eu olhei para ele e glorifiquei o seu nome, porque ele me tirou daquela escravidão que há 18 anos eu sofria, sendo encurvada, sem poder conhecer as pessoas, sem poder olhar nos olhos de cada uma daquelas pessoas. E Jesus me deu novamente a alegria de viver. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu posso sentar à mesa com a minha família. Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Eu era um menino, não sei explicar direito, mas ele ficava comigo. Todas as pessoas falavam dele. Dizia que ele curava, fazia milagres e até ressuscitava. Um dia eu decidi ir até ele. Fui atravessando a multidão até que o homem me pegou mostrando Jesus. Ele disse que eu tinha 5 pães e 2 peixes. Eu vi quando Jesus pegou meus pães e peixes, orou, agradeceu pelo alimento e distribuiu a todos. Ainda sobrou os 16 cestos e eu comi. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Eu sou samaritano. Ser samaritano, em minha época, era uma maldição para os judeus. E aconteceu, eu estava leproso. Em meu tempo, não podíamos viver em sociedade, porque éramos considerados imundos. Então, tínhamos 2 opções: ou viver sozinho, ou viver em um grupo onde todos fossem leprosos. Em meu grupo havia eu e mais 9 leprosos, e não podíamos estar com a nossa família. Estávamos entre Samaria e Galileia, os outros das regiões próximas, e eu, samaritano. Nós conversávamos sobre muitas coisas no nosso cotidiano, mas naquela semana havia uma coisa muito interessante. Se falava muito de um homem chamado Jesus, que curava e também ressuscitava. Certo dia nós estávamos reunidos conversando, e de longe logo avistamos uma multidão que ia se aproximando. Então nós deduzimos: é Jesus, ele nos curará.
aproximamos um pouco mais, a uma certa distância, e começamos a gritar: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E ele apenas mandou que fôssemos mostrar aos sacerdotes. De pronto, nós fomos sem questionar. E não é que no meio do caminho, o nosso corpo foi se purificando, todos de uma só vez. Olha, nós saltamos de alegria, ficamos felizes, jubilamos. Eu não pensei duas vezes, voltei correndo para agradecer a Jesus, me prostrei em seus pés e disse: Mestre, muito obrigado, eu estou curado. E daí, Jesus indagou aquela multidão: cadê os outros que também foram purificados? Só apenas este estrangeiro voltou para dar glória a Deus? E depois ele me disse: levante, a tua fé o salvou. E eu hoje sou salvo e posso sentar à mesa com a minha família. Glória a Deus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Eu era cego, vivia à beira do caminho com minha casa, pedindo esmola. Não era fácil estar ali naquela situação, dependendo das pessoas o que comer e o que beber. Um belo dia, eu vi passos, pessoas gritando, falando. Levantei e perguntei a alguém que passava: por que esse barulho todo? E ele me respondeu que era Jesus de Nazaré que estava passando. Imediatamente, meu coração se encheu de alegria e de esperança naquele momento. E, na mesma hora, comecei a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus me ouviu e mandou alguém ao meu encontro. Pegou pelos meus braços e cheguei perto de Jesus. E Jesus me perguntou: o que queres que eu te faça? E eu respondi ao Senhor que eu torno a ver. Imediatamente ele me disse: a tua fé te salvou. Na mesma hora eu abri os olhos, vi o rosto de Jesus, olhei ao lado daquela multidão e olhei para o céu, como era lindo. E hoje eu tenho uma família, comemos na mesa com o Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Eu sou uma mulher muito feliz, pois amo e sou amada. Na nossa família somos 3, mas temos um amigo muito especial. Sempre que ele vem à nossa casa, não deixa de vir. Sempre que vem à nossa cidade, ele vem à nossa casa. Minha irmã não para de arrumar tudo e preparar a melhor comida para receber. E meu irmão e os vizinhos vêm à nossa casa para ouvir suas lindas histórias. E eu não fico de fora. Estou lá, no meio deles, com os ouvidos atentos e olhos fixos neles. Vocês já devem saber quem eu sou. Sou Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Como é bom ser amada por Jesus. Mas também nós passamos por momentos difíceis. Certo dia, meu irmão ficou muito doente. Foi tudo muito rápido. Os médicos não sabiam o que fazer. Mandamos um recado a Jesus que seu amado amigo estava doente. Mas Jesus não apareceu. Nós nos desesperamos, nós ficamos aflitas. Os médicos não sabiam o que fazer e meu irmão morreu. Se ao menos Jesus estivesse lá, isso não teria acontecido. Embalsamamos o corpo de Lázaro, levamos a uma gruta e colocamos uma pedra na frente. Voltamos para casa, pranteamos 1, 2, 3. Mas no 4º dia,
Jesus apareceu. A notícia chegou até Marta, que deixou tudo o que estava fazendo e correu até ele. Sim, ele ainda estava na entrada da cidade quando o encontrei. E eu falei: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Ele te dará. E quando ele me falou que meu irmão iria ressuscitar, eu achava que ele estava falando da ressurreição do último dia. Porém, ele disse que quem nele crê não morrerá eternamente. E a minha resposta foi: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso, eu fui para casa e disse a Maria que o mestre a estava chamando. E ela logo saiu correndo. Sim, eu corri até ele e, o encontrando, me prostrei aos seus pés e disse que se ele estivesse ali, meu irmão não teria morrido. Jesus chorou e perguntou: onde sepultamos Lázaro? Levamos ele até a gruta. E ele pediu que tirasse a pedra. Eu falei ao Senhor que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto e já cheirava mal. Mas ele me falou que se eu cresce, eu veria a glória de Deus. E em seguida, ele fez uma linda oração ao Pai e mandou que Lázaro saísse da sepultura. Foi um dia exuberante, muitas lágrimas, muitos sorrisos. Um dia, em nossa casa, um tempo depois, Jesus foi o convidado de honra. Enquanto Lázaro estava conversando com ele à mesa e Marta o servia, eu peguei meu perfume mais caro e derramei aos seus pés e enxuguei com os meus cabelos. Como é bom ter Jesus em nossas vidas! E como é bom poder estar com minha família à mesa. Glória a Deus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. A minha vida é um tanto confusa. Alguns falam que eu era prostituta, mas eu nunca fui prostituta. Eu vivia infernizada, minha vida era um inferno, literalmente. Eu era atormentada por 7 demônios. E eu muitas vezes não sabia o que falava, não sabia o que fazia, e muitas vezes eu era tida como uma louca. E isso me deixava transtornada. Era muito sofrimento, mas um dia eu conheci Jesus. E aquele olhar me curou. Jesus me tirou daquela escravidão em que eu vivia com todos aqueles demônios me escravizando. E eu decidi desde aquele dia a servir e a seguir Jesus. E foi o que eu fiz. Eu vi Jesus curando. Eu vi Jesus fazendo milagres onde passava. Porque onde Jesus estava, eu estava seguindo Ele. E eu vi Ele fazer muito milagre. Eu vi Ele fazer muitas coisas. Mas eu também vi quando Jesus foi traído. Eu também estava lá quando Jesus foi trocado por Barrabás. Eu também estava lá quando o açoitaram. Eu também estava lá quando os grandes chicotearam ele e derramaram todo o seu sangue.
todo mundo rindo dele. Ele não merecia estar ali. Ele pregava o amor. Quem merecia estar ali não era ele. Mas eu vi quando Jesus, naquela via dolorosa, até o Calvário, deitaram ele naquela cruz. E de repente, pregaram suas mãos naquela cruz, pregaram também seus pés naquela cruz, e ergueram ele naquela cruz. Oh meu Deus, quanto sofrimento meu Senhor teve, mas era necessário. Mas eu não entendia por que ele teve que morrer, meu Senhor que pregava o amor. Ele estava ali naquela cruz e eu escutei quando ele disse: está tudo consumado. E de repente o céu se abriu, o véu se rasgou e meu Senhor estava lá na cruz, morto. E eu fiquei lá até que apareceram 2 homens para o tirar da cruz. Eu não saí de lá nem um minuto, porque eu disse: eu vou ver onde é que coloco o meu Jesus. Eu não vou deixar o meu Jesus. E eu segui aquele homem até o túmulo que levaram ele. Isso foi numa sexta-feira. Mas no domingo, antes do sol nascer, eu corri até o túmulo. Mas quando eu cheguei lá, o túmulo estava aberto. Então eu corri e fui chamar Pedro e João. E falei para ele: o túmulo está aberto, levaram o nosso Senhor. E Pedro correu, João também correu. Mas chegaram lá e eles não viram nada. O túmulo estava vazio. E eles foram para casa. Mas eu fiquei lá chorando. Porque eu queria ver o meu Senhor. Eu não sabia onde é que eles tinham botado o meu Senhor. E eu me enchi de força e entrei no túmulo. Quando eu entrei naquele túmulo, eu vi 2 homens, todos de branco. Ele disse: mulher, por que choras? Eu disse: levaram o meu Senhor. E quando eu me virei, tinha outro homem de branco. E eu disse: Senhor, porque eu pensava que ele era um jardineiro. Eu disse: Senhor, me diga onde vocês colocaram meu Senhor, porque eu irei buscá-lo. E quando ele falou: Maria, e eu disse: Rabone, era o mestre, era Jesus, ele ressuscitou. E eu quis abraçá-lo, mas ele disse: não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Vá, avise a meus irmãos. E eu saí correndo para dar um recado dele a todos vocês. Eu saí correndo para avisar os discípulos e vim aqui avisar vocês. Ele disse: eu vou subir para o meu Pai e para o vosso Pai. Eu vou subir para o meu Deus e para o vosso Deus. Então, eu entendi porque Deus é nosso Pai e Ele mandou o seu Filho para passar por tudo aquilo que Ele passou na cruz e morrer por todos nós. Então eu corri e fui avisar os discípulos: Jesus ressuscitou, Ele está entre nós. E isso é muita alegria, porque Ele morreu por cada um de nós aqui. E devemos louvar e agradecer. E hoje eu vou sentar na mesa também com os meus irmãos. Dois dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Meu nome é Cleófas. Também sou discípulo de Jesus. E vi o que aconteceu com meu mestre. Foi terrível. Depois de sua morte naquela cruz, eu e outro discípulo estávamos indo em direção a Emaús, uma pequena aldeia. E enquanto caminhávamos, conversávamos exatamente sobre o que tinha acontecido naqueles últimos dias, a vida e a morte do nosso Senhor. De repente, um homem se aproxima e anda junto a nós e nos pergunta por que estávamos tristes. Como assim? Será que era um peregrino? Será que só ele não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles últimos dias? Foi isso que perguntei a ele. E ele me respondeu: quais? Como assim? Será que vocês aqui também não sabem? Jesus Nazareno, homem profeta, poderoso em obras e palavras diante do povo e de Deus. Os príncipes e os sacerdotes o crucificaram. Pensávamos que ele ia remir o nosso povo dos nossos pecados, mas já faz 3 dias de acontecido. Algumas mulheres do nosso meio foram ao sepulcro visitar, mas ele já estava vazio. Mas o anjo as disse: ele vive. Alguns discípulos foram e atestaram o que as mulheres haviam dito. Então, aquele homem nos chamou de nécios e descrentes sobre as palavras dos profetas e começou a nos falar desde Moisés até os profetas, onde falavam sobre Cristo. Algo ardia em nossos corações enquanto ele nos falava. Então, este homem decidiu ir por outro caminho, mas pedimos a ele para ficar conosco, pois já estava tarde. E quando chegamos na casa para cearmos juntos, ao partir do pão, o reconhecemos. Era ele, o próprio Cristo. Ele havia ressuscitado. Ele apareceu a nós quando mais estávamos desesperançosos no caminho. E você, também está sem esperança? Cristo ressuscitou e está entre nós hoje. Fiquem conosco e fazemos parte à mesa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ele vive. Estando ainda abençoado, Jesus o deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando